O filme Barbie tem sido um verdadeiro fenômeno social, levando multidões de rosas ao cinema e batendo já os US$ 1 bilhão na bilheteria. Seu sucesso realmente surpreendeu a todos. Porém, também o que muitos têm discutido são suas mensagens políticas, em especial o feminismo. Todavia, o que poucos perceberam é que o filme também faz uma importante reflexão sobre o fenômeno dos famosos incels, ou a famosa machosfera, e a sua relação com a extrema-direita e até o fascismo. Então, se você quer entender isso, fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está na Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também da análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Bom, olá Homo sapiens, tudo bem? Mais um vídeo no canal e hoje farei mais uma análise de filme. E antes que digam que eu estou fazendo isso só por causa do hype, do algoritmo, do coisa e tal, eu sempre fiz análises sobre filmes, com mensagens políticas. E nesse filme isso tem de sobra. E claro, o filme ele não pretende ser super profundo, filosófico, porém ele não é bobo, como muito se esperava, inclusive esse é o grande motivo do seu sucesso. E sim, tem ótimas reflexões que é que eu vou abordar aqui. Tá? Então por isso eu vou fazer um breve resumo do filme, falar um pouco do que eu achei e focar nesse insight que eu apresentou sobre a questão aí da machosfera, incels, etc. Tá? E sim, eu sei que como homem eu vou ter uma perspectiva diferente do que muitas de vocês mulheres também tiveram. E tá tudo bem. Alguns filmes e obras são feitos para se comunicar mais diretamente com o público do que com os demais. Tá? E é ótimo que eles são mais filmes conversando com minorias. Tá? Porém, uma boa obra de arte, um filme, sempre vai tocar e conversar com todas as pessoas. E isso que eu estou fazendo aqui. Ok? Então vamos lá, O filme Barbie, é evidentemente sobre a boneca mais famosa da história e é protagonizado pela Margot Robbie e tem como seu principal co-protagonista Ryan Gosling, ou conhecido na internet como literalmente eu. E é dirigido pela conceituada Greta, que já é famosa por fazer vários filmes com temas feministas e esse filme não foi exceção. E o que é importante, esse filme é extremamente satírico. Lembre-se disso que vai ser importante para algumas observações. E abusa da metalinguagem. E isso fica muito claro logo na introdução do filme, que é muito inteligente. Mostra uma cena simbólica, com garotinhas brincando ali com bonecas e brinquedos que aludem ao trabalho doméstico, à maternidade, enquanto a narradora conta que antes da Barbie só existia esse tipo de brinquedos. Então aparece a Barbie como um grande monumento, faz uma alusão direta ao filme Odisseia no Espaço. Então as crianças quebram esses brinquedos. E aí a narradora explica então que a Barbie era um brinquedo que as meninas podiam se imaginar adultas, serem quem elas quiserem, ou seja, tinha uma mensagem de empoderamento. Essa introdução é ótima porque, primeiramente, ela representa algo real. A criadora da boneca, a Ruth, que até aparece no filme, explicou que percebeu que a sua filha brincava com as bonecas, que eram bebês, e imaginava que essas bonecas eram adultas. Então ela percebeu que havia essa demanda e foi daí que surgiu a ideia da Barbie. Outra mensagem é que, de fato, um dos discursos de marketing da Barbie sempre foi o suposto empoderamento. Você pode ser quem você quiser, presidente, astronauta, etc., na mente das meninas, das crianças. E, por fim, é algo relevante para o próprio filme, porque, como vamos ver, as Barbies que viviam na Barbilândia acreditavam, de fato, nessa mensagem como uma verdade absoluta. Elas acreditavam que elas libertaram, entre aspas, as mulheres do nosso mundo. E é então que somos apresentados a Barbilândia, que é um tipo de universo alternativo, que de alguma forma elas têm noção que existe um mundo, entre aspas, real, que seria o nosso. E o legal desse mundo é que, além de mundos, ele tem inúmeros easter eggs dos filmes e versões dos brinquedos da Barbie. Outro detalhe é que a mecânica desse mundo se assemelha muito mais a crianças brincando com essas Barbies e Kens, como se tivessem mãos invisíveis, os movimentando, algo muito nítido quando a Barbie, por exemplo, sai da casa e é como se estivesse flutuando, ou quando quem bate lá nas ondas e voa, e além disso, quase tudo tem um foco bidimensional da câmera, se você reparar. Por outro lado, esse mundo parece que era sempre idêntico todos os dias. Isso me fez lembrar do filme do Show do Truman, ou daqueles filmes ou episódios de animações, séries, etc., onde o protagonista fica preso no mesmo dia, sabe? Ele acorda, dorme e acorda no mesmo dia. Apesar disso, a nossa protagonista parece estar mais que satisfeita nesse mundo, até que do nada ela começa a ter crises existenciais e começa a mudar seu corpo. Seu pé fica chato, ou seja, igual o nosso, começa a surgir varizes, etc.
Então ela descobre que algo deu errado com a menina que estava brincando com ela, e isso a afetou de alguma forma. Então ela precisa ir para o mundo real conversar com a criança e ver o que está acontecendo. E aí o Ken acaba seguindo. Inclusive, nesse começo tem uma mini crítica ali, que eu acho bastante interessante, que é quando a Barbie percebe que o pé dela é chato e ela fala assim, nossa, se meu pé fosse assim não faria sentido nenhum usar salto, né? Que é algo que inclusive eu concordo. Mas enfim, uma cena que eu achei, eu ri quando eu vi. Bom, então vamos à parte que a Barbie e o Ken conhecem o mundo real, né? Sendo que, obviamente, cada um tem uma perspectiva. Mas antes, é importante destacar novamente a questão satírica. Por quê? Muita gente não gostou dessa parte nitidamente por não ter entendido isso, né? Principalmente as cenas lá dos diretores da Mattel e coisa e tal. Porém, eu pessoalmente achei tudo, na grande maioria das vezes, coerente ali internamente, tá? Por quê? Porque se você for parar para prestar atenção, por mais que infelizmente eu sei que o assédio ainda é muito comum, aquelas cenas elas são muito forçadas, assim, elas não são realistas, principalmente aquela cena dos policiais, que eu achei uma cena até meio forte, se você for pensar que a gente, num mundo que não posso confiar em policiais, né? Mas aquela cena não faz o menor sentido. Eles iam soltar eles sem ser documentos, depois prender de novo e soltar de novo. Tipo, óbvio que isso não ia acontecer, ok? Então aquilo é uma piada. Então desde o começo você tem as pessoas agindo de maneira super exagerada. Até mesmo a cena quando a Barbie conhece a menina, eu achei uma cena super exagerada e forçada, mas como isso já estava estabelecido desde o início do filme até o final, me pareceu internamente coerente, então não me irritou, tá? Porém, muitas cenas, muitas das reclamações e críticas que eu vi na internet sobre o filme, fui de não ter entendido isso, que é uma questão satírica. A ideia do filme é se escancarar a questão do assédio, do machismo e assim por diante, tá? Não é para ser realmente realista, tá? E é aqui que então começa, né, os maiores choques dos nossos protagonistas, né? Então a Barbie descobre que é mentira aquele discurso do início do filme, né, que as mulheres ainda sofrem e que o mundo é dominado pelo machismo. Já o Ken fica maravilhado, né, com esse mundo, já que os papéis estavam invertidos. E ele descobre, inclusive, que antes ainda a dominação masculina ainda era maior, né, o tal patriarcado. E aqui que eu preciso abrir um parênteses, tá? Sei que sempre tem discussões em filosofia, em políticas, em ciências sociais, etc. Porém, eu não vejo sentido de chamar os Estados Unidos, o Brasil, o Ocidente, a América de um patriarcado, tá? Para mim faz sentido chamar assim só países onde é praticamente oficial a superioridade masculina. Por exemplo, em vários países islâmicos, por lei, o médico ele tem que atender primeiro o homem, mesmo que a mulher precise mais. Tanto que nesses países, a expectativa de vida masculina é maior que a feminina. Algo que simplesmente não ocorre em nenhum outro lugar do mundo, tá? É sempre o contrário. E as mulheres não podem sair sozinhas. Até pouco tempo atrás, na Arábia Saudita, as mulheres não podiam nem dirigir, tá? Então, isso é patriarcado para mim. O que eu vejo que há na América, no Ocidente ainda, é uma sociedade profundamente machista, com resquícios do patriarcado que ela foi há pouco tempo, tá? Então, há alguns anos, algumas décadas, séculos, sim, a América era um patriarcado também, tá? Agora, hoje não é, né? Hoje é um machista, uma sociedade extremamente machista. Assim também, por exemplo, a gente não vive num sistema de casta ou com escravidão negreira, mas somos um país racista com resquícios desses sistemas do passado, ok? Mas eu entendo quem discordar, eu acho que isso não é tão relevante nesse debate agora. Mas voltando ao filme. E é aqui que podemos então focar no Ken, né? O filme faz sim uma boa representação dos incels com o Ken, tá? Incels eu falo entre aspas. Por quê? Vamos lá. Incel é uma simplificação do termo em inglês para celibatário involuntário. Ou seja, incel é literalmente um virgem ou alguém que nunca se relacionou com alguém sem ser por pagamento, por exemplo. Não tem discussão. É isso, apenas isso. Ok? Porém, as pessoas começaram a confundir o termo porque muitos desses verdadeiros incels, eles acabam se revoltando e se tornam misóginos. Então as pessoas começaram a confundir misoginia com ser incel. E não é a mesma coisa, tá? Um misógino já é alguém que de fato tem ódio ou objetifica profundamente as mulheres. E aí que entra o conceito de machosfera também, que a machosfera foi um apelido que deram para se referir a todos os movimentos e grupos de internet que têm um discurso misógino machista. Por exemplo, tem os MGTOWs,
que prega que os homens têm que ser isolados, eles não podem se casar e serem extremamente egoístas. Você tem aqueles que ensinam técnicas de sedução, mas que ainda com um discurso machista e até estranhamente moralista. Você tem os red pills, enfim, tá? Então, são muitos grupos muito diferentes. Dentro desse grupo, existem sim caras que são realmente incels, mas também há caras que não são. Há caras que, inclusive, muitas vezes pegam muitas mulheres e são misóginos, que é uma coisa não impede outra, tá? E tem incels que não vão ser parte desse grupo. Inclusive, ficou famoso, né, o tal Calvo de Campari, né? Ele seria um red pill, provavelmente, tá? Que prega que homens não devem se relacionar com mulheres mais velhas, experimentem sexualmente, etc. Né? Virou até meme na internet por causa disso. Inclusive os incels, né? Eles, agora falando dos verdadeiros, dos literais. E bem, falando dos incels de verdade, né, vários estudos têm mostrado que está aumentando o número deles no mundo todo, principalmente no Ocidente, né? Ou países próximos do Ocidente, tipo o Japão. Né? Ou seja, homens com uma... nem só homens, né? Mas principalmente homens que chegam aos 30 anos sem nunca ter tido uma relação sexual na vida. E inclusive na Coreia do Sul aconteceu algo que eu vi pouca gente comentar, mas é bastante preocupante. 2 candidatos, dois de direita, um liberal e outro conservador, e o conservador era pior e foi o que foi eleito, tinha um discurso misógino. Eles literalmente estavam culpando as mulheres e o feminismo pelo, por exemplo, desemprego, a depressão e os problemas dos homens jovens, principalmente. O Yoon, que foi eleito, ele inclusive falou que o feminismo era como fosse veneno de baiacu, tá? E que as leis e políticas pró-mulheres estavam prejudicando os homens, tanto que ele prometeu acabar com o Ministério de Igualdade de Gênero. Tá? Então, a Coreia do Sul, e isso que é mais triste ainda, a Coreia do Sul, que foi um exemplo do combate à pandemia antes da vacina, literalmente não reelegeu o governo e resolveu eleger um conservador pró-incel. Tá? Então, se isso aconteceu na Coreia do Sul, imagina o que pode acontecer no Brasil ou na América como um todo, tá? Em outros países até com mais conservadores ainda. Então, isso é um exemplo claro do perigo de você ignorar essa parte da população que está crescendo muito, tá? E eu já falei 1000 vezes como que 20, 30% da população é mais que suficiente para você controlar a política ou ditar a política, tá? E como a gente precisa olhar para esse público e saber lidar com eles. Porém, né, saindo um pouco disso, toda essa machosfera, todo esse universo, ele tem um público-alvo muito, muito claro, né? Que são homens, normalmente jovens, que se sentem párias da sociedade, são frustrados com a sua vida, não só sexualmente, tá? E daí que eles começam a acreditar que a culpa é da sociedade e acreditam que essa sociedade de alguma forma beneficia as mulheres. E aí que eles estão assim, pela perspectiva deles, eles vivem num mundo parecido com a Barbilândia, um mundo dominado por mulheres, por mais sem nexo que isso seja. Tá? E é por isso que, acreditando nessa mentira, eles são presas fáceis e negacionistas, e eles começam a idealizar um passado mais machista, mais matriarcal, onde eles imaginam que estariam no topo. Né? É até interessante porque muitos deles, né, muitos desses grupos, exaltam filmes estrelados pelo próprio Ryan Gosling, que é o Ken aqui. Né? Então, será que foi proposital? Não sei, né? Mas foi uma coincidência muito boa. Porém, existem muitas cenas ali do filme, por exemplo, do Ken se maravilhando com o homem sem camisa. Há uma citação dos fãs de Zack Snyder, que também é muito popular nesse grupo. Assim como nesses grupos, há muita exaltação dos filmes antigos, né, do Stallone, do Arnold, de homens musculosos sem camisa. Então, assim, parece que houve uma intenção ali de fazer uma referência a esse grupo mesmo, tá? E assim, eu entendo que o filme, então, tem um foco, né, nas mulheres, então, portanto, não foi muito desenvolvido isso. Porém, algumas ceninhas ali que eles começam a trabalhar um pouco esse tema, né? Por exemplo, quando quem tenta ser um líder do nosso mundo, o cara lá que vai vender o carro explica pra ele que não dá, ele precisa de muito dinheiro e precisa de contatos. Ou seja, explicar, assim, é uma indireta de que no patriarcado, não são todos os homens que são no comando, é uma minoria, uma ínfima minoria. Ou seja, no patriarcado real, esses jovens frustrados ainda estariam na base da pirâmide. Muito provavelmente estariam pior do que estão hoje. Assim também quando a Barbie vai falar com o Ken no final, ela fala, você não é sua namorada, você não é seu carro, você não é sua casa, né? Fazendo uma referência direta, né, de que o machismo não oprime só as mulheres, mas oprime nós homens também,
psicologicamente, principalmente, fazendo a gente acreditar que todo o nosso valor se refere aos nossos bens, à nossa conta bancária, né, ao que nós possuímos. Só que sim, né, falando das coisas positivas, então o filme acerta em não demonizar esse grupo, né? Eles mostram que são seres humanos, quer dizer, dá a entender, né, que são seres humanos com problemas reais, os Kanks têm problemas reais, e que eles merecem ser pela sociedade, né? Inclusive, falando desses jovens que se sentem párias da sociedade, eles não estão totalmente errados em culpar a sociedade. Eles são errados em culpar as mulheres. O problema real é o sistema, que é um sistema machista, elitista e capitalista, que transforma todo mundo em mercadoria. E por mais que muitos deles falem besteiras e coisas odiosas, uma grande parte é apenas formada por meninos confusos, que se forem ajudados a tempo, eles vão ser salvos. Agora, infelizmente, muitos sim vão se tornar monstros, e aí devem ser combatidos, presos, etc., como a gente já viu alguns casos aí, infelizmente. Bom, mas essa analogia tem seus problemas também, ok? E aqui eu acho que moram alguns problemas do filme. Na verdade, em quase todos os filmes que fazem analogias com críticas sociais, tá? Por quê? O que eu quero dizer com analogias? Há uma diferença de fazer um filme realista, né, tipo Cidade de Deus, Tropa de Elite, onde há uma referência direta a um problema real. Okay? Outra coisa é quando faço um filme ficcional, fantasioso, que faz referências indiretas para problemas reais. Vou dar um exemplo. Zootopia. Zootopia é uma animação que imagina um mundo fictício, sem seres humanos, onde todas as espécies de mamíferos, basicamente, se tornaram inteligentes. E o filme tem referências claras ao racismo. Porém, essa analogia é bem ruim em alguns momentos. Por quê? Porque os racistas, eles diziam que as raças eram espécies diferentes. O que não é verdade no nosso mundo, mas dentro do mundo do filme é real. São espécies diferentes, tá? São biologicamente diferentes. Outro detalhe é que o filme faz quase sempre uma alusão entre carnívoros e negros. Os preconceitos que eles sofrem. Porém, dentro do filme, os carnívoros realmente são mais fortes e perigosos que os herbívoros e têm um passado de violência. Então o filme está dizendo que negros são perigosos, no passado eles foram uma ameaça, né? São selvagens, né? E em outros momentos os carnívoros também são ditos que são a elite desse mundo. Então, os carnívoros são os negros, são os brancos, são quem, né? Há uma incoerência interna narrativa em relação ao mundo, ao nosso mundo, a analogia que eles querem fazer, né? Fora que tem algumas analogias ali, algumas piadinhas ali de muito mau gosto, tá? Já nesse filme acontece algo parecido em relação aos Kens, tá? Porque assim, os Kens, eles representam os homens, ok, né? Mas eles não são. Eles são brinquedos criados como as Barbies, né? Então, nesse sentido, eles são vítimas. Eles foram criados para servirem elas e não tem sequer um espaço para morar, tá? E eles não têm culpa das coisas ruins que nós, homens, fazemos no mundo real. Mas sobre isso eu falo melhor depois, ok? Bom, e assim a gente pode já ir para o terceiro ato, né, nos minutos finais do filme. Evidentemente, o filme aborda vários outros temas, tem várias reflexões muito profundas, muito legais, inclusive montagens, né? Tem algumas montagens no final mostrando cenas de mulheres, que a Greta depois fala que são as mulheres que trabalharam nos filmes, né? Então, o filme é muito bem pensado, muito bem elaborado, em vários aspectos, tá? Mas eu não vou tratar disso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e esses assuntos já foram trabalhados com outras pessoas, tá? Por isso... Não vou falar sobre isso. Então, assim, vamos lá, continuando. Então, a Barbie retorna para a Barbilândia junto com a Sasha, com a Glória, né? As duas humanas, mãe e filha. E lá descobre que os Kens deram um golpe. Aqui que fica mais descarado, né? A questão da ligação com o fascismo, que eles literalmente querem criar um patriarcado, uma ditadura ali. E aí que tem alguns problemas, né? Como eu falei, há muita coisa boa, a maior parte, mas tem uns pontos nesse final que eu acho que eu me decepcionei um pouco. Eu acho que o filme acabou tomando decisões tanto quanto preguiçosas, muito rápidas, que poderiam ser melhor trabalhadas. Primeira coisa, essa questão quando eles falam que as Barbies aceitaram passivamente o discurso do Ken e o patriarcado, e aí a Glória faz uma analogia, é igual foi a varíola. Os indígenas não tinham anticorpos, imunidade, por isso foram destruídos. E eu sei que é um filme de boneca, que é um filme que não tem uma lógica clara, assim, que faz sentido o que não faz, mas convenhamos que isso foi uma explicação muito ruim, né? Convenhamos, foi muito preguiçosa, podiam ter elaborado mais, né? E aí que eu vejo que tem alguns problemas que, por exemplo, isso aí pudesse ser resolvido
com a Greta, por exemplo, está colocando que as Barbies aceitaram o patriarcado porque elas estavam entediadas com a Barbilândia. Se a Barbie da Margot Robbie poderia ter crise existencial, por que elas não poderiam ficar entediadas, no fundo? Porque elas não poderiam estar um pouco cheias e ter que resolver tudo e acharam que o mundo dos Kens era muito mais legal, muito mais simples, muito mais divertido, já porque eles parecem que estão brincando o tempo todo. Elas poderiam ter essa perspectiva. Ou até sendo um pouco mais ousado. Eu sei que esse assunto é polêmico, mas entenda o que eu vou falar. A Greta poderia trabalhar um caso de muitas mulheres que se sentem frustradas com o mundo que nós temos, o mundo capitalista, com dificuldade de ascensão social, e que hoje falam abertamente: olha, eu gostaria mil vezes de ser a esposa troféu, de ser só dona de casa, de ser a namorada do cabeça branca, algumas até inclusive culpam o feminismo por isso, etc. Então, a Greta poderia trabalhar isso. E aí depois a Barbie, a Glória, a Sasha, etc. poderiam ajudar as Barbies que se arrependeriam de ter tomado essa decisão e não iam conseguir sair desse contexto. Faria muito mais sentido, seria muito mais interessante, tá? Então eu acho que aí houve ali uma certa pressa. E a outra pressa, aí que para mim foi pior, foi o discurso da Glória. E aqui o problema não é o discurso é ótimo. Inclusive o discurso, ele conversa não só com mulheres, se você for reparar, você consegue, inclusive o discurso ele conversa com vários grupos. Você consegue fazer uma versão dele sobre negros, sobre pobres, sobre homens, sobre pessoas com transtornos, etc. Tá? Então, esse é um discurso muito bom. O problema é o contexto que esse discurso foi colocado e como ele foi usado. Porque a Glória, ela estava naquele momento tentando incentivar a Barbie. E aí, do nada, ela começa a falar: como é difícil ser mulher. Mulher sofre isso e aquilo. Como é que você incentiva a Barbie falando, incentiva uma pessoa falando assim, falando disso? Eu não entendi. E aí a coisa piora quando esse tipo de discurso é o que vai criar um gatilho e libertar as Barbies. Por quê? Porque as Barbies não conhecem o patriarcado real. O patriarcado que os Kens fizeram, que eu já falei, foi uma brincadeira de criança. Eles só fazem, só entre aspas, as Barbies carregarem cerveja para eles. Só isso. Então, quando ela fala: olha, você não pode usar uma roupa muito curta, tem que estar sempre bem vestida e não sei o quê, elas não sabem o que é isso. Porque não foi isso que eles fizeram. Ah, você pode ficar muito bonita, você não vai mexer com os homens, eles são assexuais. Então, assim, ela estava falando de coisas que as Barbies simplesmente sequer conseguiram entender. Então, não faz nenhum sentido isso criar ali na cabeça delas um nó que fizesse ela se libertar entre aspas, de uma espécie de transe, ok? Simplesmente não faz sentido, ok? Então, como eu falei, poderia ter tido uma abordagem melhor, olha, as Barbies quiseram se submeter aos Kens porque estavam entediadas, ou acharam que era melhor, ou porque estavam sendo muito pressionadas, e aí quiseram sair, e aí precisaram de ajuda da Sasha, Glória e da Barbie para poder sair dessa situação. Ok? Tudo bem, a Guerra dos Kens foi muito divertido, o musical do Ken, que acho que é o melhor do filme, foi também muito bom, mas poderia ter tido essa cena também de outro contexto. Então achei que com a forma que esse discurso foi usado, meio que pareceu muito um Deus Ex Machina, sabe? Com muita conveniência, né? A fada da conveniência, que nem diz um outro canal aí. Então, assim, eu acho que faltou melhorar esse ponto. Houve muita pressa. E aí teve um ponto que eu acho muito problemático, que é quando as Barbies se tomam o poder, e aí é dito: beleza, vocês podem governar com a gente também, mas não o cargo mais alto, o escalão, vocês vão começar de baixo. E aí a narradora faz uma piada, igual acontece com as mulheres no mundo real. E a piada, ela é boa, porém, essa cena ela é problemática para mim, porque os Kens, eles são a vítima na história. Dentro do filme, os Kens são vítimas também. Aliás, são mais vítimas. Porque os Kens, eles são maltratados. Eles, em muitos momentos, representam as próprias mulheres. Esse é o ponto que muita gente esqueceu. Os Kens representam uma versão estereotipada das mulheres, assim como eles, em alguns momentos, representam os homens. Só que eles não são os homens. Os Kens não têm culpa do que os homens da vida real fizeram, porque eles são brinquedos criados assim como a Barbie são. Tá? Então não faz nenhum sentido você se vingar ou punir os Ken pelos pecados dos homens, que eles não são a mesma coisa. Tá? E pior,
E essa cena isolada, ela inclusive está sendo usada por quem está criticando o filme, distorcendo o filme, para dizer, viu? Esse filme é anti-homem. Esse filme está mostrando que eles não querem igualdade, elas querem vingança. Elas querem agora tomar o poder e estarem elas por cima e os homens por baixo. Que, claro, é uma mentira, o filme não fala isso, que nem eu estou mostrando, porém essa cena isoladamente realmente parece isso. Então, e era muito fácil consertar isso. Era só a presidente ter falado assim, olha, vocês vão ficar no segundo escalão, terceiro escalão, tá? E aí a narradora fazer essa piada, aí logo depois a presidente fazer, brincadeira, vamos fazer uma eleição, vamos fazer uma votação, vai ter metade de homem, metade mulher. Pronto. Resolvido. Era 1 minuto. Nem isso. Estava resolvido o problema. Então eu achei que foi ali uma escolha muito errada, até narrativamente, tá? E aí depois tem o restante das cenas, a Barbie vem pro mundo, e aí é um outro debate. Mas, enfim, o que o filme eu acho que explica muito bem sobre esses temas, né? O filme ele acerta profundamente de mostrar que a revolta que muitos homens sentem, que eles se sentem pária da sociedade, é porque eles têm uma visão distorcida da realidade. Não que eles são monstros, mas são pessoas que precisam de ajuda. E que, infelizmente, isso faz com que eles tenham uma visão, uma nostalgia e uma idealização do passado, a ponto de eles acharem que o patriarcado, literalmente, seria melhor que o sistema atual. E aí, nesse pensamento distorcido e negacionista, eles acabam caindo no negacionismo, no radicalismo, até chegar no fascismo propriamente dito, ou em movimentos neofascistas. Por isso, quando a gente fala de combater extrema-direita, fascismo, fake news, etc., a gente precisa também falar não só de questões legais, mas de questões psicológicas e tratar essas pessoas, porque elas têm problemas, muitos que consomem essas coisas e vivem dessas coisas, e elas precisam ser resgatadas e tratadas. Se a gente não tiver esse olhar, a gente vai perder a luta. Ok? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Deixe a sua opinião nos comentários, se você concorda, discorda, o que você poderia acrescentar, o que você mudaria. Fique à vontade, com respeito. Todas as opiniões são bem-vindas aqui. Ok? Se você gostou, veja os próximos vídeos que estarão aqui nas recomendações. Curta e compartilhe com os amigos. E não deixe de se inscrever no canal. Então é isso. Valeu, falou e até mais.